Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento de ele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, ele chega estampado o retrato, com venda nos olhos, legendas e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá lindo, acho que tá rindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, mas ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. Seja bem-vindo a mais uma síntese do direito penal, mais uma gambiarra. E hoje, com um tema muito emocionante, um tema que, para ser sincero, eu acho que é o meu tema favorito do direito penal. É um tema que é muito maltratado, tá certo? Por isso que vale a pena o estudo profundo. Vários autores se debruçaram profundamente sobre isso, o Zaffaroni, né, o Juarez Tavares, né, e outros autores se dedicaram ao estudo desse último elemento da teoria do crime, um elemento muito interessante, um elemento que sempre está em diálogo com as dificuldades que nós temos atuais de aplicação do direito, algo que é estritamente normativo, mas que há um esforço, um pensamento, um movimento em transformá-lo ele no critério mais objetivo, dado que no caso brasileiro ele é desprezado cada vez mais, visto com maus olhos, visto com indolência pela estrutura do sistema de justiça criminal. Eu falo da culpabilidade, esse elemento maravilhoso, esse elemento interessantíssimo, esse elemento mágico da teoria do crime. E essa música que eu estava tocando é uma música muito interessante, ela vai permitir a gente discutir alguns temas de hoje, tanto a culpabilidade por vulnerabilidade, co-culpabilidade, mas também alguns elementos da culpabilidade, que é a imputabilidade da pena, né? A imputabilidade do crime, a pessoa ser capaz de ser imputável. E é incrível, né, esse conteúdo. E essa música, eu contei ela um pedacinho só, peço desculpa aí pelo improviso, tô saudades de cantar em sala de aula. Então, escuta inteira, chama Meu Guri, do Chico Buarque de Holanda, música maravilhosa, direito popular brasileiro, quer dizer, a música popular brasileira, olha, algumas delas são melhores que livros, explicam mais do que teorias, e essa é uma delas, vale a pena acompanhar. E lembrando o seguinte, pessoal, isso aqui é uma síntese, uma gambiarrinha. Isso aqui não serve para você estudar direito penal. É para dar um start. Vai, garoto, vai. Né? Porque você tem que estudar, vai ler um livro, meu irmão. Vai ler um artigo. Você está de brincadeira comigo? É sério mesmo que você vai ver vídeo no YouTube para estudar direito? Uma coisa que tem centenas de anos e discussões e teorias e, né, porra, bicho. Coloquei os livros lá, vai ler um Zaffaroni. O Zaffaroni trabalha muito bem com esse conceito, né? O Juarez Tavares, Juarez Cirino, né? Todo mundo, né? Tem assim, pelo menos os autores sérios levam com bastante consideração. As minhas primeiras pesquisas que eu fiz lá em 2009, 2010, tratavam da culpabilidade.
Então, eu diria para vocês o seguinte: não brinca, meu irmão, em serviço. Vai estudar, vai ler um livro, vai lá uma estudada, lá séria. E, sobretudo, participe dos nossos encontros sincrônicos, que é onde nós vamos discutir, aprofundar, deliberar, né, cada um desses temas, tá ok? Essa é uma aula de introdução da culpabilidade. Então, vamos lá. Vamos introduzir. Vamos fazer um introito. Já está aqui pronto, né? Vocês podem ver, né? A habilidade, isso é a expertise, né? Então, vamos tratar hoje aqui desse elemento magnifique, que é a culpabilidade e a exculpação. Bem, vamos começar, vamos por partes, né? Vamos aqui lembrar, né, o básico do básico do básico, que repete todo dia até que a pessoa decore, que o crime é uma conduta típica, antijurídica, nós já acabamos de ver isso, e culpável. Esse elemento é o último elemento da teoria do crime, crucial. Alguns autores tiram ele da teoria do crime, isso não é algo majoritário, né? Majoritariamente entende-se que ele é o elemento da teoria do crime, elemento fundamental, sem o qual não há o crime, inclusive. É um elemento muito interessante, porque ele permite acrescentar elementos de política criminal, mas também critérios técnicos, né, que sejam mais objetivos, permite uma valoração do comportamento para além da conduta típica antijurídica, permitindo pensar elementos vinculados aí à consciência da ilicitude do fato, muito atrelado a critérios antropológicos, culturais, mas também permite verificar esse que para mim é o mais interessante, a normalidade das circunstâncias, né? E também um esforço, né, de fazer um pensamento crítico, de progressão dessas teorias, né, para aquilo que a gente possa pensar com um critério mais objetivo, galgado na ciência, sobretudo naquele tipo de ciência que demonstra os limites do direito, né, diante dos problemas sociais. Aquilo que a gente pode pensar aqui como, falar muito rapidamente, óbvio, né, um tema muito profundo, um tema que dá para discutir muito, que é a culpabilidade por vulnerabilidade, um conceito maravilhoso desenvolvido por Zaffaroni, mas que tem tanta dificuldade para ser implementado justamente porque ele, né, abala as estruturas da teoria penal. Vamos lá. Então, assim, ó, em regra geral, pessoal, aquilo que nós temos sempre estudando, né, assim, aquilo que é, né, geralmente o que é muito simples, né, tem uma descrição mais rápida, e a gente discute aquilo que são o que exclui, as exceções, né, e o que geralmente exclui a culpabilidade, a gente pode chamar genericamente, o que vai excluir a culpabilidade, a gente pode chamar de exculpação. Essa exculpação ela vai ter outros nomes, vai depender, por exemplo, dos elementos, depois eu vou mostrar. Mas, em regra, a gente pode dizer, olha, aquilo que exclui a culpabilidade são situações de exculpação, tá certo? A gente pode pensar especificamente na inimputabilidade, pode pensar no erro de proibição, ou nasquelas mais genéricas, né, vinculadas à exigibilidade de conduta adversa, que daí chama-se mais, né, recorrentemente de exculpação mesmo, tá certo? E vamos lá, vamos adiante. Lembrando, como disse, né, na aula, vamos aprofundar, que é muito, muito rápido, né? Bem, o que é, então, esse conceito? Nós vamos ver, inclusive, o desenvolvimento histórico da culpabilidade, que é muito interessante, sobretudo para casar com aquela aulinha que nós tivemos sobre a teoria do crime. Quer dizer, a teoria da conduta, as teorias utilizadas para pensar a teoria do crime, né? O causalismo, né? O kantismo, finalismo, funcionalismo penal. Tá? Então é interessante fazer até uma comparação com isso. Vamos começar com um conceitinho básico, né? Um conceitinho básico aqui para a gente poder ir trabalhando. O que significa, né, então, falar em culpabilidade? Culpabilidade é um conceito que analisa, veja só, ela não está avaliando, né, o objeto do crime, ela está avaliando, ela faz um juízo de valoração do sujeito, da capacidade de reprovação, né, daquele indivíduo que fez uma conduta típica antijurídica.
Ou seja, verificando, então, a partir de um critério valorativo, normativo, se naquele momento daquela conduta típica antijurídica, né, aquele sujeito tinha as condições de ser reprovável por aquela conduta. E como é que nós sabemos? Como assim reprovável, professor? O cara fez uma conduta típica antijurídica, é claro que é reprovável. Nem sempre, pessoal. Porque aqui nós vamos entrar um critério muito importante, critério histórico, eu gosto de pensar assim, não é correto, tá? Tem que ter um cuidado. Então, não era bom falar, mas vou sim, só dar uma provocação. Isso aqui que eu estou falando não é necessariamente correto, mas essa aproximação rápida, assim, né? Mas é interessante. A culpabilidade ela tem muito a ver assim, com essa ideia de livre-arbítrio, né? Ou seja, da pessoa que é autodeterminada. Então, a pessoa faz porque quer fazer. Podendo não fazer o ato ruim, mesmo assim ela faz. Essa, digamos assim, é a essência da culpabilidade. Então, ou seja, as pessoas que não conseguem compreender o que estão fazendo, sejam por qual critério for, por exemplo, uma doença mental, ela não pode decidir não fazer, porque ela não entende o que está acontecendo direito, né? Imagine uma pessoa que tem uma doença grave, uma esquizofrenia aguda, com alguma coisa que ela sente que tem alguém falando com ela, e Deus fala para ela fazer um crime. Bem, se para ela é Deus mesmo que está falando com ela, né? Na cabeça dela é de fato Deus, como é que ela não vai fazer, né, cara? Se ela acredita. Então, ou seja, a gente está falando de um elemento muito interessante, né? Olha só. Então, essa pessoa não tem uma deliberação, ela não tem muita escolha, porque ela não consegue compreender os elementos. Uma pessoa que não sabe que o que ela faz é ilícito, ou seja, ela compreende o que está fazendo, mas não sabe que aquilo é ilícito. Ah, professor, você agora está mentindo para mim. Tem lá no artigo do Código Penal dizendo que a pessoa não pode, que o desconhecimento da lei é inexcusável. Meu amigo, então lê o artigo inteiro, rapaz. Tá entendendo? Vai lá e lê inteiro, que você vai ver depois ele explicando, né? De fato, né? Nós vamos estudar isso, né? Lá quando for falar da potencial consciência da ilicitude. Mas aí é uma coisa muito interessante, como um senso comum contamina o direito penal, né? Os alunos vêm na sala de aula com vários elementos já vinculados ao senso comum, esse é um deles. Né? O pessoal, sempre quando eu falo esse conteúdo, o pessoal fala, pô, mas não é inexcusável? Claro que é inexcusável. Mas o desconhecimento da ilicitude do seu ato exclui a punição. Pode excluir a punição ou diminuir, né? Por que isso? Pô, porque nós temos 1.800 tipos penais, galera. É tipo penal que você nem imagina. Ah, mas a gente conhece o estupro, né? O furto, o roubo, né? A lesão corporal. E os outros? Não tem nenhum penalista que conheça todos os crimes. Agora, imagine uma população brasileira, né, que vive como os caiçaras aqui no litoral paranaense, ou nos sertões brasileiros, que não conhece exatamente todas as leis ambientais e não sabe que aquela árvore é uma árvore proibida. Ou uma população tradicional que faz uso, né, da jamba, né, do pito do pango, ou conhecida hoje como maconha, né? Podem não saber. Tem até um vídeo famoso, depois eu vou mandar para vocês aí, que é o vídeo da Cruzeta do Norte, é um bom exemplo disso. As pessoas cultivavam ali e tal, mas nem fumavam, inclusive, tomavam chá e tal, né? Ou seja, como é que ela vai saber que aquilo nem sabe que aquilo era proibido, não associava, né, as coisas? Então, ou seja, é um elemento muito interessante, nós vamos chamar isso de potencial consciência de ilicitude. Então, uma pessoa que não sabe que o que ela faz é ilícito, ela não pode não fazer, né? Ela não pode cumprir a lei, se ela não sabe, né? Nós vamos aprofundar. E, por último, nós temos aí um elemento muito interessante, que é as anormalidades das circunstâncias. Uma circunstância normal, uma circunstância do qual não é possível exigir do sujeito, concretamente, que ele haja da forma diferente, que ele haja cumprindo a lei. E aí, aqui é bem genérico, né? Dá para pensar várias situações, né? Situações onde há conflito de deveres, né? Situações, por exemplo, a gente pode pensar aqui de excesso de legítima defesa por medo, susto ou pânico, uma série de questões que nós vamos aprofundar. Então, de forma bastante genérica, né? A gente está falando aqui que o injusto, né? Ou seja, aquilo que é injusto, aqui eu estou pegando o Juarez Serino expressamente, né? Tem lá nossas referências no nosso ambiente virtual. Então, ou seja, o injusto que eu falo, a conduta típica antijurídica, né? Como objeto da valoração, ou seja, o objeto que vai ser valorado, qual foi a conduta, o que ele fez, né, tal,
se tinha permissão ou não, e a culpabilidade como juízo de valoração. Ou seja, um juízo, um valor. Valor baseado em quê? Nessa questão da determinação. Muito vinculado a isso, a capacidade de determinação diante das escolhas da vida. E tem por objeto, né, obviamente, a realização não justificada do tipo de injusto, ou seja, uma conduta típica e antijurídica. É por isso que é sequencial, pessoal. Inclusive, isso numa petição, numa alegação final, por exemplo, chega essa mesma ordem, tá? Qual que são os fundamentos? Os fundamentos são isso que eu falei. Eu vou colocar aqui, né, os fundamentos de exculpação básico, assim, né, são quais? A imputabilidade. A imputabilidade. A potencial consciência de antijuridicidade. Potencial consciência da antijuridicidade. Nós vamos estudar cada uma delas em uma aula específica, hoje eu só estou apresentando, tá? E a exigibilidade de conduta diversa, tá, ok? E a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Aqui, né? Vamos lá, vamos ver o que é cada uma delas. Então, a imputabilidade, pessoal, vamos colocar aqui em cima, só para vocês terem aqui, só coloquei aqui para ficar localizado para vocês, né? Onde que está. Né? De cada uma delas vai ser um nome específico, né? Por exemplo, o que vai excluir a imputabilidade é a inimputabilidade, né? A potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição, né? E assim vai. A exculpação, como eu disse, é mais genérica. Então, a imputabilidade é o quê? Nós vamos estudar lá depois. Como um conjunto de condições pessoais mínimas que capacitam um sujeito, que podem ser reduzidas ou excluídas se menores de idade, nós vamos ver o critério disso, critério biopsicológico, né? Mas também de política criminal. Vamos discutir isso em sala, dá para ser discutido, é bem interessante esse debate. E aqui, doenças, anomalias mentais incapacitantes. Aqui vocês pasmem. O direito brasileiro, até hoje, né, salvo raras exceções, João Mestieri, Zaffaroni, né, que trabalham mais profundamente com isso, tem muito claro que não se pode incluir aqui uma espécie de um ranço eurocêntrico, né? E incluir na imputabilidade os indígenas. E no caso brasileiro, inclusive nesse código nosso, ele exclui, ele não fala da população indígena brasileira, que é uma população que possui uma tábua de valores diferentes, que tem uma outra forma de perceber o mundo, uma outra forma de ver o mundo, de viver, de povoar, de existir, e que não pode estar submetido às nossas próprias legislações, porque eles, não tem sentido para eles isso. Na realidade, para ser bem sincero, boa parte dela não teria sentido para nós aqui, né? Assim, claro, criminalizar, né, crimes violentos, matar a pessoa, né, estuprar, tudo bem, né? Mas isso aí são 4, 5 crimes, né? Então, nós temos 1.800. Então, é óbvio que... Agora, no caso brasileiro, né, o próprio Hungria, né? Hungria, uma pessoa do seu tempo, né, uma conservador, ele falava que o indígena era uma espécie de um doente mental, ele chamava de homo silvestre. E isso aí é uma coisa indecorosa, uma coisa horrível, uma coisa, né, com ranço eurocêntrico, racista, né, sobre as nossas populações, que sem dúvidas serão a nossa, né, principal salvaguarda para esse século XXI, pois eles sim sabem viver para além dessa sociedade de consumo que nos leva ao fim, à deflação psicológica e existencial da humanidade. Emocionante, né? Muito bem. Vamos discutir isso com calma depois, tá? Eu nem coloquei aqui, por exemplo, porque ela inclui, assim, né, silvícolas não adaptados. Que bosta, que coisa horrível, né? E surdos, mudos, não educados, né? Então, ou seja, olha que absurdo se comparar, né, uma população que tem uma forma de ver o mundo distinta como uma espécie de uma doença. Isso aí é só um cara que é eurocêntrico, né? Um cara que acha que ele é o rei do mundo, né? Tudo bem, faz parte do seu tempo, temos que criticar, pontuar, localizar. Vamos fazer isso no momento oportuno. A potencial consciência de ilicitude, né? O que alguns chamam de consciência de ilicitude, é muito legal também, né? Ou seja, essa ideia de que potencial é legal porque a pessoa não é só que ela tem ou não, mas a capacidade dela poder ter, né? Isso que é importante, né? Então,
Aqui nós vamos falar como conhecimento concreto do valor que permite o autor imputável, porque é progressivo, então ele tem que ser imputável primeiro, saber realmente o que faz, sem que seja excluído ou diminuída se ocorrer erro de proibição. Né? Então, ou seja, ela será diminuída ou excluída caso ocorra um erro de proibição, que é o que vai excluir a potencial consciência de ilicitude. Vamos discutir isso, que é bem interessante, sobretudo no caso brasileiro, onde a sociedade tem, né, desníveis de educação formalizada, né, oficializada pelo Estado, níveis de desigualdade, além de ter muito crime. Então, você, por exemplo, como é que você vai explicar para uma população, né, que, né, alguns crimes ambientais, que se ela faz uso, por exemplo, daquela planta, ou daquela forma de subsistência há muitos anos, a pessoa não consegue entender isso, né? Então você precisa, ou mesmo na cidade, para ser bem sincero, cara. Crime de descaminho, crime de violação de direitos autorais. Toda cidade tem paraguaizinho, todo mundo baixa filme, baixa clipe, baixa MP3, antigamente era mais comum até. Isso aí tudo é crime, pessoal. Tudo crime. Crime, inclusive, que não precisa, pela legislação, pela jurisprudência, não é nem possível aplicar aquilo que nós vamos chamar de insignificância. Ou seja, a gente precisa, né, ter bastante cuidado com esse conceito, e nós vamos ter uma aula só sobre isso. E, por fim, esse que, digamos assim, eu acho que é até o meu favorito, que é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Que é um elemento, o primeiro elemento, assim, o elemento genérico, eu poderia dizer, o que expressa melhor a culpabilidade, porque ele é, né, digamos assim, a gênese assim, dessa ideia normativa pura da culpabilidade, que é a expressão da normalidade das circunstâncias do fato e a indicação que o autor tinha o poder de não fazer o que fez. Ou seja, ele poderia ter agido diferente da forma que agiu. Essa é a pergunta. Isso aqui, porra, dá um pano para manga, né, desgraçado, bom de debater. E aí vai ser excluído ou reduzido nas situações de exculpação, que daí é o nome que nós usamos especificamente aqui para exigibilidade de conduta diversa, tá? Já que ela é genérica, né, prevê várias possibilidades. Ou seja, ela não é uma possibilidade nominada, né? Não tem uma forma de exigibilidade de conduta diversa, dá para pensar várias situações. Porque o que se pensa é a normalidade das circunstâncias do fato. Normalidade é o quê? Normalidade é essa capacidade de escolha, de determinação, de poder dizer sim e não, né, por exemplo, né? Que não se encontra aqui e não se encontra aqui, por exemplo, né? Ou seja, no caso, quando excluídas, né? Beleza, pessoal? Vamos trabalhar, então, hoje aqui um elemento que é bem interessante, histórico também. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês cai em prova, muito em prova, assim, sobretudo os nominhos, né? Saber, por exemplo, o nome histórico, né, do desenvolvimento, psiconormativo, mas é tão fácil isso, cara. Não precisa nem esforço. Sobretudo se você já estudou. Se você não estudou, né, daí não tem jeito, né? Não tem nem milagre. Mas, por exemplo, olha que interessante isso aqui. Nós vamos ter 3 momentos básicos aqui Depois em sala eu vou aprofundar esse debate que eu gosto de fazer em sala com vocês. Nós temos aqui a fase psicológica. Vou colocar psicológica. A fase psiconormativa e a fase normativa pura, né? Eu poderia dizer que são essas 3 fases do desenvolvimento da culpabilidade. Isso aqui, pessoal, está diretamente associado àquela... Eu falei isso lá naquele momento. As modificações, né, da teoria da ação vinculadas ao causalismo, neocantismo e finalismo. E aí poderia pensar o futuro, né? Se a gente pudesse trazer essas outras teorias. Então é mais ou menos nessa caminhada aqui, ó, pessoal. Né? Isso aqui está relacionado, ó. Né? Por quê? Vejam. Eu vou fazer aqui Vou apagar aqui embaixo para poder explicar isso para vocês. Primeiro momento é aquilo que nós vamos chamar de teoria psicológica. A teoria psicológica da ação, ela vai colocar o seguinte: o juízo de reprovação aqui era caracterizado pela relação psíquica do autor com o fato praticado. Nesse momento, o que estava na culpabilidade era o dolo, chamado de dolos malos na época, inclusive,
e a ideia de culpa, tá? Era isso que estava aqui. Aqui no tipo objetivo, aqui na tipicidade, existia apenas o tipo objetivo, não existia o elemento subjetivo como nós conhecemos, como nós estudamos. Havia só isso aqui, tá? A culpa era consubstanciada, então, pelo nexo de psicológico, né? Ou seja, pelo nexo vinculado ao que nós chamamos hoje de elemento subjetivo. Então, a culpa, ela era aqui nesse sentido, meu cachorro ali, ó, lamentando. A culpa, então, era consubstanciada pelo nexo psicológico, que une o agente ao fato, dolo e a previsibilidade daí, né? Que estariam na culpabilidade. Por quê? Porque, veja, se a parte subjetiva estava aqui na culpabilidade, aqui na conduta típica restava apenas o causalismo, que é como nós estudamos. A conduta, nesse momento típica, era apenas ação e reação. Né? E onde que estava, então, o elemento psicológico? Estava na culpabilidade. Isso gerava vários problemas, né? Porque você não tinha uma forma, digamos assim, o elemento subjetivo ele não servia como uma forma de construção da tipicidade, mas sim como um elemento de avaliação, de valoração daquele elemento que já estava tipificado, né, que é a partir da relação causa e efeito, né? E aqui, obviamente, tem vários problemas, né? O problema básico é que justamente ela anula, né? Assim como da culpabilidade, da causalismo, essa relação, ela, como eu disse, é relacional, né? Ou seja, é o mesmo problema. Então, ou seja, incapaz de compreender a imprudência consciente, a culpa inconsciente, né? Que eu estou pegando do Juarez Cirino, ele usa a imprudência, essa ideia, como uma forma de substituir a ideia de crime culposo, né? O Juarez Tavares usa a negligência, né? É um critério de nomenclatura apenas, né? Mas, ou seja, a culpa, né? De uma dificuldade para compreender isso, né? Ou seja, enquanto um elemento de construção de tipicidade, e bem como a dificuldade de valorar, né, situações de motivação anormal, né? De motivações com anormalidades, aquilo que nós vamos chamar de exigibilidade de conduta diversa. Tá ok? Bem, diante desses problemas que todo mundo encontrou, inclusive no causalismo, essas coisas sendo discutidas mais ou menos juntas, chegaram à teoria psiconormativa, que falaram, olha, só ali deixar a culpa e o dolo não vai dar. Vamos ter que colocar aqui um elemento normativo, que é um elemento fundamental aqui para pensar as condutas, que é a exigibilidade de conduta diversa. Primeiro elemento normativo que entra na culpabilidade. Mantém-se o dolo e a culpa e coloca principalmente esse elemento aqui, que é a exigibilidade de conduta diversa. Por isso que é psiconormativa. Continua os elementos psicológicos, né? Continua os elementos psicológicos, mas agrega a ele um elemento também normativo, né? Inicialmente a exigibilidade de conduta diversa e posteriormente a imputabilidade, como um critério também normativo, né? Um critério que você estabelece, né, como valoração. Então, ou seja, aqui é a mesma coisa do neocantismo. Tentou-se dar uma lógica de valor, né? Ou seja, procurou dar um liame normativo entre o dolo e a culpa, afastando o dolo e a culpa da culpabilidade, né? Mas progressivamente, porque o dolo e a culpa ainda permaneciam aqui, né? Ou seja, tentando dar um elemento normativo, né? Para além do dolo e a culpa. Então, ou seja, um comportamento proibido só pode ser atribuído à culpabilidade de alguém se é passivo reprovar-lhe a sua realização. Então passa a se pensar assim, né? E aí o elemento da culpabilidade fica com esses elementos aqui, né? E por fim, nós temos aqui, né, para finalizar, um elemento normativo puro, né? A teoria normativa, o normativo da culpabilidade, que casa com o finalismo. Por quê? Nesse momento aqui, o dolo e a culpa são arrastados para o elemento subjetivo do tipo penal, e aqui acrescenta-se mais um elemento que é a PCI, né? Já sabe, né? Potencial consciência da ilicitude. Vamos abreviar isso já a partir de agora. Potencial consciência da ilicitude. Então agora, né, aqui o que acontece é justamente que... Deixa eu apagar aqui só para ficar melhor.
Quem não copiou, copia, né, depois. Então, acrescenta-se aqui, né, o elemento normativo, né, essa modificação, ou seja, teoria que descola o dolo e a culpa para o tipo subjetivo, excluindo os elementos subjetivos, deixando apenas os normativos. Quais são eles? Capacidade de culpabilidade, que é a inimputabilidade, conhecimento real ou possível do injusto, que é a potencial consciência da ilicitude, e a exigibilidade de comportamento conforme a norma, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, notem como essas coisas são casadas, a gente estuda separado, né? Para que a gente possa, naquele momento, vocês estão vendo um monte de conteúdo, né? Poderia chocá-los demais se a gente né, trabalhasse tudo isso, né, de uma forma só. Então, é melhor que a gente vá aos poucos. Mas notem como essas coisas caminham em conjunto, né? Tranquilo, isso é importante, pessoal. É importante saber esse nome aqui, essa sequência, tá? Entender é fundamental, isso aqui. Mas se não puder entender, né, assim, profundamente, tal, o cara, né, é importante saber que existiram essas fases e o seu casamento, né, com essa modificação mais geral, né, da conduta criminosa, da teoria do crime, né, por assim dizer. Beleza? Vamos lá, vamos para o próximo tópico, então. Esse próximo tópico é rapidinho também, eu vou trabalhar mais em sala de aula com vocês com isso. É um conceito muito interessante do Zaza, que é a co-culpabilidade. A co-culpabilidade, ela, né, não é utilizada, assim, claramente do direito brasileiro, mas serve como uma provocação que serve tanto para pensar a culpabilidade, mas também a tipicidade, né? Ou seja, aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da culpabilidade, da co-culpabilidade, com uma lógica de efeito colateral, contrapeso. Ou seja, é um reconhecimento que o Estado tem que ter das mazelas sociais que contribuem para o crime. Ou seja, é um reconhecimento de que, ao se fazer um crime, o crime nunca está deslocado do tecido social. E, por isso, se for verificadas circunstâncias, né, cuja responsabilidade é pública, por exemplo, desemprego, falta de saneamento básico, falta de segurança, iluminação, escolaridade, tudo isso que nós vemos no Brasil, o Estado tem que assumir um papel nisso, ele tem que se reconhecer como uma parte do problema, né? Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo de qualquer nação civilizada, né? O que nos falta um pouco, assim, né? Nesse sentido. Então, ou seja, não vamos precisar trabalhar mais profundamente, mas teoria desenvolvida por Zaffaroni, como se fosse uma responsabilidade colateral, ou seja, como existem desigualdades sociais, a personalidade do indivíduo é moldada em consonância com as oportunidades oferecidas cada indivíduo para orientar ou não coordenamento jurídico, ou seja, os valores sociais negativos devem ser considerados como uma atenuante nominada, forma prevista no artigo 66 do Código Penal. Com isso, a teoria da culpabilidade aponta para a parcela de responsabilidade social atestada pela não inserção social, portanto, devendo assim suportar o ônus. Um exemplo bom é a reincidência, né? Pô, se o cara foi preso, saiu e reincidiu, é o próprio exemplo da inutilidade do sistema de justiça criminal. Se o cara foi preso e ainda assim reincidiu, né, provavelmente o Estado é culpado por isso também. Né? Você é culpado no sentido que o cara que fez, ele é, né, ele é uma vítima da sociedade, como diz aí uns animal aí que do senso comum aí da doxa, esse pessoal que nunca leu um livro, né, uma vergonha que as pessoas falam. A internet dá espaço para um monte de imbecil, uma coisa terrível, dramática, como diz Humberto Eco, uma caixa de Pandora. Não é isso. O cara é uma vítima do sistema. Né? Quem que fala isso? Pega um livro de direito penal e acha alguém que fale isso. Não se trata disso. Se trata do seguinte. Se trata de reconhecer que a criminalidade ela tem uma gênese social. Professor, isso aí não é verdade. O crime é o meio nato, a pessoa nasce, a pessoa tem a moralidade dela, e se ela é criminosa, ela vai ser para sempre. Então é o seguinte, meu irmão. Por que tem crime, uma quantidade de crime X no Brasil, no Paraná, no Santa Catarina, no Rio Grande, e no Uruguai tem outra modalidade, tem menos crime? Homicídio, por exemplo. É menos de 5 homicídios no Uruguai,
na Argentina, no Chile, no Paraguai, né, 7, 6, 5 a cada 100 mil habitantes, e no Brasil é 27, 26, 29, depende do ano, a cada 100 mil habitantes, né? Como que você me explica isso? É política pública, meu irmão. Então é claro que o Estado é responsável. O Estado é responsável, quando digo Estado, eu digo todos nós temos que reconhecer que o tecido social é fundamental para compreender o processo de criação da criminalidade. Discutia com um aluno nesse congresso que teve aqui na Unicecal, discutindo essas possibilidades alternativas, né, ao direito penal, né? E a pessoa falou assim, mas e o que faz com esses maras, né? Os maras, aquela gangue lá, ele nem usou o Brasil, usou a referência do Caribe, né? Do Guatemala, eu acho, Porto Rico. Mas onde que surgem essas facções? Surge na rua? Surge na prisão, meu irmão. PCC, como diz a nossa querida, a maior pesquisadora do PCC do mundo, que é a Camila Nunes, né? Ela, é claro, assim, ela mostra, olha, o PCC ela surge dentro da cadeia, de dentro para fora. Você falta um pouco de cabeça, pessoal. Sai um pouco do seu mundo, quebra as paredes aí do senso comum, vai ler um livro, vai estudar, deixe de acreditar nas suas verdades. Eu sei que é duro, eu sei que nossas verdadinhas nos dão conforto e a gente fica todo mimoso no nosso mundinho de imaginação, onde tudo é belo. Onde que, para resolver, faz isso, mata, corta o saco da pessoa, manda para não sei o que lá. Pelo amor de Deus, bicho. Vai estudar, vai ler um livro. Mas não é um livro, vai ler alguns livros, vai entender o que acontece. Então é óbvio que o elemento social é crucial para se compreender isso. Quando se opta em comprar fuzil e não fazer escola, o Estado está tomando uma posição. Essa posição tem que ser responsabilizada. É possível, em retórica, que no futuro haja um tribunal para julgar os maus feitos do sistema de justiça criminal brasileiro, que age como genocida, age como Eichmann, né? Levando à morte, à condenação, à humilhação, não das pessoas só que estão presas, mas das suas famílias, das suas regiões. Então é óbvio que nós temos que olhar para isso como um problema. Quem não faz isso é porque não estudou, simplesmente isso, ponto. Mas tem um livro lá de um promotor doidão, mas o cara não estudou, o cara pode escrever o que quiser, o cara escrever livro, é só escrever e mandar para um editor, o cara publica, o cara paga para publicar. Isso não é ciência. Ciência tem que mandar para congresso, tem que ter duplo cego, tem que ter, né, aquela pessoa que vai fazer uma revisão, vai criticar, vai submeter a crítica, daí é difícil. Agora, escrever besteira, qualquer tongo escreve, não tem esse aí, o oráculo de cavalo aí, que é guru do presidente? Qual que é a formação do cara? Mas o Aristóteles também não era formado em filosofia. Mas o Hipócrates também não era formado em medicina. Vai fazer, então, vai fazer cirurgia com qualquer um aí? Isso me incomoda profundamente a falta de senso político e científico das pessoas, em nome dessa conveniência e acreditar nas suas verdades e não querer sair do seu lugar, né, do seu espaçamento. Professor, mas eu acredito nisso, eu acho isso, é minha opinião, minha visão. Não interessa a tua visão, cara. Você pesquisou? Você ficou quantos anos pesquisando? Tua visão é baseada em qual fato? Mas não interessa o que você vive, você tem que estudar, você tem que experimentar, não só você, mas a partir de livro, de pesquisa, de método. Senão não vai, entendeu? Senão não é ciência, senão a opinião vira facada, vira o que é o Brasil. Política pública é feita na barrigada. Né? O que faz com um monte de pessoa fazendo atos né, danosos da sociedade? Faz isso aqui que eu acho que vai dar certo. Faz aqui, coloca um container da polícia ali e tal, que vai resolver. Pô, isso aí tem ciência, meu irmão. Vai levar 200 anos, então, pra gente aprender que tem ciência nessa merda aqui? Não é uma coisa que dá para ser feita na barrigada? É importante, né, que a gente tenha a ciência como um grande foco. Para vocês terem ideia, eu, quando entrei na faculdade, eu pensava muito próximo de qualquer pessoa, né, que está na faculdade no começo do ano, no começo dos primeiros períodos. Você acha que eu tinha um pensamento crítico, de problematização? Não, eu acreditava em qualquer um. Tem que matar, aprender, fazer isso, manda pro gulag canavieiro, né, faz aqui, né?
Isso é porque qualquer pessoa não estudou, tem a cabeça do tamanho do botão. E quando você começa a estudar, você fala, opa, rapaz, olha só o que eu pensei a vida inteira, eu estava errado. Eu pensei a vida inteira, eu não sabia, olha como é que eu era burrinho, como eu não tinha estudado, como eu não tinha visto. Né? Puta, olha aqui um livro, um conceito interessante, eu não sabia que o direito penal sempre foi utilizado para punir e gerir os pobres, os indesejáveis, no caso brasileiro, as populações negras, sertanejas, que foram sempre aviltadas, humilhadas, nos Estados Unidos também. Não custa, vai estudar, tá? Para não ficar falando coisa na internet aí, né? Como se soubesse alguma coisa, né? Ou seja, cale o seu ego. É só assim que aprende, tá? Calar o ego. Ser cientista, tentar estudar, é uma tentativa, quer dizer, é acima de tudo um respeito à humildade, assim, uma humildade perante a complexidade do mundo. Algo como que se diz assim, olha, eu nada sei, tem que aprender. Então, por isso, é só isso. Só o fato de você não saber já leva um passo adiante para você perceber que qualquer solução extrema não é um problema. Qualquer solução fácil é um problema. Porque nada é fácil, tudo é amarrado, tudo é complexo. Né? Bem, nós vivemos no país, né, com a pior segurança pública da América, né, do mundo, talvez, né, uma das piores seguranças públicas do mundo, com alto nível de encarceramento. Nós gastamos mais em dinheiro no PIB, em segurança pública, em polícia e fuzil, do que em educação básica infantil. E aí nós vemos isso aqui que está acontecendo no Brasil. Ah, professor, mas você é hippie, você quer soltar. Tem os 4 bandidos que moram aqui comigo, mas são cachorro, né, que ficam sacaneando a casa. Né? Né? Você fala isso e tal, mas, pessoal, é um dado. Veja, a gente não vive num país que é abolicionista. A gente não vive num país que não prende as pessoas. Nós vivemos num país que prende as pessoas e prende muito, prende mal, prende de qualquer jeito. Escolhe prender traficante e não prender homicida, porque não tem investigação, porque acabou com a polícia civil. No cinema, ou seja, cada vez mais se tolhe, né, financeiramente e administrativamente as polícias de investigação. Prende-se 95, 80 e poucos % em flagrante, ou seja, sai procurar bandido na rua. Né? A gente vive num país que vive sob o processo de criminalização. E isso que nós vemos é culpa disso. Não adianta querer dar mais remédio para o que não está curando. Está vendo? Que nem é, mais uma vez, a proibição das drogas. Olha que maravilha, o Brasil prende o traficante, prende, inclusive, pune o usuário. Uma pena sui generis, mas prende. Pune, né? Quer dizer, não prende, mas pune, né? Pode até prender como traficante, eventualmente, porque essa divisão é ridícula. Depois eu posso fazer uma aula sobre isso. Não permite, né, saber objetivamente. E aí? Acabou as drogas? O pessoal não tem aí mais maconha, cocaína, crack, LSD. Isso aí acabou. Não tem, inclusive, né, nas cidades aí de médio porte, pequeno porte, não existe isso. Francamente, isso aí é o cara ser maluco, ser um lunático, ser meio que um esquizofrênico, né? Desculpe os esquizofrênicos e os doentes mentais, porque, obviamente, não se pode compará-los né, assim, desse jeito, né? Fazer essa aproximação grosseira. Muito bem. Por último, então, vou falar aqui, vou deixar para falar em sala de aula mais, mas vou só dar um chablau da culpabilidade por vulnerabilidade. Pá, esse conceito aqui é maravilhoso, cara. É uma tentativa de criar um conceito objetivo, um critério objetivo para culpabilidade. Note que esses critérios aqui eles são critérios normativos, dependem da valoração do juiz. Nós temos que criar um critério, né, uma tentativa, um esforço que é hercúleo de tentar criar um critério objetivo. E baseado em quê? Baseado nas estatísticas criminais. Vou fazer o seguinte. Você verifica quem é preso no Brasil. Isso aqui não é uma coisa que eu acho. Isso é um dado do Estado. Você entra lá, procura, ó, né, todo ano o CNJ, tal, o pessoal lança aí. Né, tem vários fóruns que controlam isso. Quem que é preso no Brasil? Em regra, quem é preso no Brasil é populações pretas, né, ou populações melhores, não brancas. Então, negros, pardos, mulatos, não brancos, indígenas, né? Ou seja, não brancos, baixa escolaridade, moradores de periferia, homens, jovens, né? Geralmente por crime de patrimônio e drogas. É isso que prende no Brasil. 70% da população prisional brasileira é isso. Latrocidas, estupradores, homicidas,
Isso representa uma pequena parcela da prisão. Corrupção, crimes da administração, isso nem entra na estatística, né? 0,0, blá, blá, blá. Os caras fazem um escândalo na Lava Jato. Nossa, Lava Jato prendeu quem? 13 pessoas. De 800 mil pessoas presas. Isso é uma piada de mau gosto, não vamos aprofundar em sala. Então, se nós sabemos as características das pessoas que são presas, significa uma coisa: se elas são presas, não significa que são elas, só elas cometem crimes. Significa que elas são selecionadas. Nós chamamos isso de criminalização secundária. Vocês vão estudar isso lá na teoria, na criminologia. Então, a seleção dessas pessoas, né? Quem é mais vulnerável à pena, quem é mais vulnerável ao sistema de justiça criminal, quem que pode ser preso por estupro ou não? Você acha que a classe social, a cor da pessoa influencia? Bem, fica aí, né? Tem exemplos aí, nós estamos vendo acontecer por aí, por acolá, né? Então, se nós sabemos que determinados grupos, determinadas características são alvo prioritário do sistema de justiça criminal, isso tem que servir como um elemento de regulação, ou seja, tem que servir como um elemento de mediação da culpabilidade, para que justamente diminua-se essa seletividade, para que se combata, para que se diminua, para que se crie um critério de equalização que garanta que, né, um jovem negro, pobre, de periferia, que é preso com drogas, que ele tenha uma pena, né, que leve em consideração essa vulnerabilidade que ele tem de ser punido, de ser preso, inclusive de ter a pena aumentada por morar em comunidades periféricas. No caso de Curitiba, aqui nós vimos uma sentença de uma juíza, no caso, inclusive, de ter a pena aumentada por ser de uma raça, né, específica, ou seja, por ele ser negro. Isso no século XXI, ano de 2020, em Curitiba, tá? Não estou inventando, tá ok, galera? Então, ou seja, se nós sabemos que quem são as pessoas que são mais presas, são presas justamente por esse critério de vulnerabilidade, a vulnerabilidade tem que entrar com uma medida de balizamento, de diminuição dessa resposta penal, porque justamente ele é mais vulnerável. Basta se perguntar: se um filho de juiz, de desembargador, né, do empresário rico, é preso com drogas, algumas gramas de cocaína, e o filho de um pedreiro, morador na periferia, é preso com algumas gramas de cocaína, os dois têm a mesma real condição de ser punido? Da mesma forma? Fica com essa pergunta. Vamos discutir em sala de aula, tá? Por hoje é só. Essa foi uma breve introdução. Esse conteúdo aqui é um conteúdo muito emocionante. Um conteúdo que eu gosto muito de debater. E fica aí, até a próxima, galera. Tá ok? Hora de cara limpa. Até mais. Abraço. Tamo junto.